Para quais campos o senhor foi levado? Para 2. Vou lhe contar um pouquinho a história de como chegamos até isso. Em 1944, quando os alemães invadiram a Hungria, todo judeu já sabia o que os alemães faziam com os judeus. Há mentiras históricas sobre de que só em 44 que os aliados souberam que havia campos de concentração e que estavam matando judeus. Isso é uma mentira. Desde 1942, pelo menos, a Europa já sabia o que os alemães estavam fazendo. E meu pai, quando os alemães invadiram a Hungria, a cidade onde nós estávamos morando, que é a minha cidade natal, ele imediatamente decidiu que nós tínhamos que fugir, porque se não fugíssemos, possivelmente seríamos deportados, como foram já deportados. Nós sabíamos de que alguns dos nossos parentes foram... Não sabíamos o que era deportação. Esse conceito você só fica sabendo quando você está nesse conceito. Mas a ideia de que foram levados por trem para algum lugar já era conhecida. Então meu pai decidiu de que nós teríamos que fugir. E fugir não era uma coisa muito fácil naquela época, porque todas as fronteiras estavam protegidas pesadamente por exércitos, e em especial a fronteira entre a antiga Tchecoslováquia e a Hungria estava muito protegida porque os eslovacos, que era a região sul do país, eles eram inimigos mortais dos húngaros. Então, passar por aquela fronteira era muito complicado. Meu pai conseguiu, com dinheiro, bastante dinheiro, contratar o que se chamavam contrabandistas de pessoas. E eles nos colocaram uma noite, deixamos tudo, fechamos o apartamento e fomos embora com uma mala. Nos colocaram numa carroça e nos cobriram de feno. Essa carroça deveria nos levar através da fronteira entre a antiga Tchecoslováquia e a Hungria. Só que quando chegou na fronteira, eles pararam e isso contado pelos meus pais, evidentemente, né? Na época eu ainda tinha 6 anos. E desceu um dos cocheiros com um revólver na mão, tirou o feno e apontou para a minha cabeça. E disse para o meu pai: eu quero mais dinheiro. Meu pai disse: mas como você já foi pago? Eu não tenho dinheiro. Bom, se não tem dinheiro, eu mato o teu filho. Eu chamo isso meu primeiro milagre, ter sobrevivido isso. Então meu pai teve a presença de espírito de dizer para ele o seguinte: olha, do outro lado da fronteira o meu irmão está esperando a gente, tá? Leve-nos até lá e eu vou tentar ver se ele pode conseguir algum dinheiro para vocês. Eles aceitaram esse acordo e foi assim que nós atravessamos a fronteira e chegamos na antiga Tchecoslováquia. Por que meu pai optou, parece um absurdo, né? Um contrassenso de optar por um lugar da onde já tinham levado os judeus para os campos de extermínio. Mas o raciocínio do meu pai, que estava correto, era de que se já levaram de lá e ainda sobraram judeus, então provavelmente lá era muito mais tranquilo do que na Hungria, da onde iam começar a levar os judeus para os campos. E foi o que efetivamente aconteceu. Praticamente 2 meses depois que os alemães entraram em Budapeste, eles conseguiram em 4 meses levar mais de 500 mil judeus para os campos de extermínio, com a boa colaboração dos húngaros, que eram antissemitas históricos. E meu pai, então encontramos o nosso tio, a nossa tia, a minha tia e 2 dos meus primos,
E fomos para a casa deles, ele era farmacêutico, meu pai era químico. Os dois tinham certos privilégios por causa do diploma universitário. Mas o meu tio disse para ele que, olha, aqui vocês não vão poder ficar. Aqui mais cedo ou mais tarde vai acontecer o que aconteceu em todos os outros lugares. Nós já estamos indo embora e vamos nos refugiar nas montanhas. A Tchecoslováquia, a antiga Tchecoslováquia, e o território onde nós estávamos é extremamente montanhoso. Existem cavernas, existem florestas, existem regiões totalmente isoladas do restante da população. E foi lá que meu tio decidiu se refugiar. Meu pai decidiu fazer a mesma coisa. E então, com a ajuda de um padre que nos deu documentos que nós não éramos judeus, isso era muito comum naquela época, de que os padres, alguns padres pelo menos, esse era amigo da família, eles davam certificados de batismo, com o qual eventualmente você podia se identificar se houvesse uma inspeção das forças locais ou então alemã. Dessa maneira nós fugimos para as montanhas e ficamos lá algum tempo alugando. Meu pai alugou um quarto numa casa de uma camponesa. Infelizmente o filho dela era um fanático nazista e foi treinado na Alemanha pela SS. Isso era muito comum, que os alemães treinavam os aliados para que fossem participantes de todo esse processo de extermínio dos judeus. Ele era um antissemita e ele imediatamente desconfiou de que nós tínhamos nomes falsos nesses documentos, de que nós provavelmente éramos judeus. Ele teve desentendimentos constantes com meu pai e, em consequência a isso, um dia ele apareceu e trouxe com ele o oficial da divisão em que ele estava. Esse oficial era um oficial alemão e ele disse, olha, esses aí são judeus. Bom, desnecessário dizer que os judeus nós temos uma marca que não dá para negar. E o oficial disse, vamos para o banheiro. E não havia muita dúvida sobre o fato de que meu pai era circuncidado e evidentemente era judeu. Fomos presos, então sim, nós fomos presos. Isso foi mais ou menos no quase verão de 44, eu diria que foi em agosto, setembro de 44. Naquela ocasião eu já estava próximo de ter 7 anos, porque eu sou de novembro. Eles nos levaram primeiro para uma prisão, e depois dessa prisão nós fomos levados para o que se chamavam campos de ajuntamento. Os alemães eram extremamente metódicos e eles criavam esse conceito de campos de ajuntamento para que houvesse organização nos transportes. Então, quando você estava num campo de ajuntamento, você estava esperando que viesse um trem e te levasse para um outro campo, que em geral era um campo de extermínio. Nós ficamos 2 meses nesse campo. Esse campo chamava-se Sered, ficava no território da antiga Tchecoslováquia. Eu e mamãe fomos separados do meu pai. Isso era também uma prática alemã, nazista, de que imediatamente as famílias eram separadas. Fiquei com minha mãe e era um campo, o que eu posso te dizer? Era um campo como você viu vários na Polônia, era um campo de trabalhos forçados e sem infraestrutura.
Mas naquela ocasião eles já não estavam mais fazendo trabalhos forçados, eles estavam juntando os judeus que ainda eles encontravam. Depois disso, então, nós fomos embarcados num desses trens que você também viu em Yad Vashem, provavelmente você lembra, tem os trens de gado que levavam os judeus para os campos de extermínio. Desse campo de Sere, todos os trens eram destinados a Auschwitz. O que aconteceu foi que, isso eu considero o meu segundo milagre, o trem não podia ir para Auschwitz porque os guerrilheiros tinham explodido as linhas férreas. O trem teve que se deslocar para uma outra direção, desviar para uma outra direção, e nos levaram para um campo que chamava-se Terezin. Agora, Terezin é um campo famoso. Ele é famoso porque os alemães eram tão sem vergonha de que eles foram capazes de vender a ideia para quem quisesse ouvir, de que eles tratavam muito bem os judeus que eles tinham levado para os campos. E Terezin foi transformado num campo modelo. Era uma fortaleza, originalmente era uma fortaleza, e foi transformada em um campo de concentração, e onde também havia extermínio, não apenas concentração, mas nós, geralmente mulheres e crianças, éramos mantidos para, na época ainda pensavam que poderiam nos levar para algum campo de extermínio, mas isso não aconteceu e nós fomos libertados em Terezin. Nesse campo, o que havia era o seguinte, era um contrassenso, mas era o que havia. A maioria das pessoas que foi levada para Terezin propositalmente para eles criarem essa imagem de que eles tratavam bem os judeus, eram pessoas intelectuais, professores universitários, músicos famosos, políticos e assim por diante, religiosos, evidentemente. Essa imagem, eles fizeram daquilo um filme, para mostrar à Cruz Vermelha Internacional que era a única entidade que podia visitar campos de concentração. A Cruz Vermelha visitou o campo uma única vez e viu a maravilha que nós tínhamos, que tudo isso foi improvisado, era um teatro, e acreditou naquilo que os alemães diziam, que eles tratavam muito bem os judeus. Pelos mesmos motivos que o nosso trem não pôde mais ir para Auschwitz, os trens de Terezin que iam sistematicamente para Auschwitz, porque eles tinham que esvaziar o campo enchia, tinha que esvaziar o campo, também não puderam ir mais. Então nós fomos libertados em Terezin. E essa foi. E aí o papai falou que vocês viram algumas passagens das entrevistas que eu dou. Sobraram algumas memórias. Uma das memórias era de que eu tinha uns amiguinhos que eu fiz lá e nós perambulávamos pelo campo. O campo era absolutamente livre porque sendo uma fortaleza você não tinha como fugir de lá. Então eles podiam deixar as pessoas andar por onde quisessem. A maioria dos adultos trabalhava. Eles faziam produtos para o esforço de guerra nazista. Minha mãe trabalhava na cozinha dos oficiais. Isso salvou a minha vida. Mais um milagre. Porque eu tive 3 vezes doente. Na última vez que eu estive doente, eu tive cachumba. A cachumba é uma doença que pega muito, muito pesadamente crianças e ela vem com febre muito elevada e se não for tratado de alguma maneira é mortal. Acontece que eu estava com febre muito elevada, estava com 42 graus, o que é quase a febre em que você vem a falecer. Minha mãe não sabia o que fazer.
Mas ela conheceu na cozinha uma senhora que era médica. E essa senhora disse para ela, e ela desesperada conversando com ela, disse, não sei o que fazer, meu filho está constantemente com essa febre, já faz 2 dias e eu tenho medo que ele venha a falecer. Ela disse, deixa comigo, eu trabalho no Hospital dos Oficiais. Ela conseguiu roubar com risco de vida um produto que se chamava sulfa. Sulfa foi o primeiro antibiótico descoberto no mundo. Tipo antibiótico, não chegava a ser exatamente um antibiótico, mas esse antibiótico salvou a minha vida. Então, o que sobrou para mim de memórias foi o frio. O inverno de 44 a 45 foi historicamente um dos invernos mais cruéis da Europa. Foi frio porque nós não tínhamos roupa, nós não tínhamos cobertores, nós não tínhamos aquecimento, nós não tínhamos banhos quentes, não tínhamos nada. Você estava exposto às intempéries e podia morrer só por causa disso. Fome, nós recebíamos rações que eram 1/3 do que um corpo humano exige, e medo. Medo porque eu contei isso numa das minhas entrevistas. Quando nós chegamos ao Brasil, eu me apavorava com a presença de pessoas em uniforme. Não importa qual uniforme, podia ser um soldado, podia ser um policial, podia ser um guarda, podia ser um operário, mas quando eu via pessoas, isso meus pais me contaram, eu ficava simplesmente transtornado. O que significa que entrou na minha cabeça um medo da morte, porque você via isso na rua. As pessoas faleciam e não necessariamente nos barracos, mas sim na rua. Então, nós tínhamos esse grupinho de amigos e a gente perambulava pelo campo tentando roubar comida. As casas não podiam ser fechadas, os barracos não podiam ser fechados. Então, nós tínhamos livre trânsito em qualquer um deles. E, às vezes, uma pessoa esquecia um pedaço de pão ou alguma coisa e nós roubávamos isso porque era uma questão de sobrevivência. E foi assim que foi durante 6 meses que eu fiquei nesse campo. Uma coisa que nós fizemos lá, e Terezín é conhecida por causa disso, as crianças eram instruídas por essa gente que tinha cultura, professores famosos e músicos famosos, as crianças eram instruídas e nós tínhamos aulas de desenho. Em Terezín, vocês visitando o campo, não sei se vocês foram para Terezín, provavelmente não, vocês foram para a Polônia, não? Mas em Terezín existem 6.000 desenhos feitos pelas crianças que passaram lá. Lá passaram, no total da população, 15.000 crianças. Entre elas eu, e voltaram 300. Então isso também é um milagre, de que eu sobrevivi à doença, sobrevivi ao frio, sobrevivi à fome e enfim, fui libertado junto com a minha mãe.